Bom dia, deuses! Aqui são Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia estar em Tua presença. Que o Senhor coloca todos o Teu exército em nossa proteção contra os falsos, mentirosos, contra a enganação. E sabendo que só o Senhor é o único Deus indivisível na humanidade. Amém? Confie em Deus, único digno de adoração. Só Ele pode nos ajudar. Vamos continuar. Esther, capítulo 3, versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém, a cidade de Suzã estava confusa. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinzas, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ata, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther, e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás, só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu:
Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se parecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. E sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? O qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que se atenda ao desejo de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E ser-te-á concedida, ser-te-á concedida. E qual é o teu desejo? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo é: se achei graça aos teus olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então outra entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Confie em Deus, único digno de adoração. As pessoas hoje em 2025 estão que nem Amã, destruindo as pessoas de bem, destruindo as pessoas que andam com a verdade, se apegaram à mentira, ao dinheiro, ao poder, e esqueceram o Deus invisível, que a riqueza dele é você ajudar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, pagar o mal com o bem. E muitos hoje deixaram o Deus invisível, deixaram o Deus indivisível para adorar homens. Voltem para Cristo, recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados e protegidos.